E o Flamengo tem mudanças na escalação para a partida contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Luiz deve poupar alguns jogadores pensando na final, no jogo de volta contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo. Tem informação importante também sobre o caso do Bruno Henrique, que está sendo alvo de investigação da polícia pelo caso de manipulação em apostas. Vamos juntos analisar tudo isso, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN e SBT Esportes, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Em campo, nesta quarta, vai encontrar o Cruzeiro, esse jogo pelo Brasileiro. O Bruno Henrique viaja normalmente com a equipe, o Vene já explicou isso aqui pra gente. A gente vai ver agora as novidades do Flamengo. Rodou. O Ninho do Urubu amanheceu com uma bomba. A investigação de manipulação de apostas sobre Bruno Henrique acontece em meio à preparação do rubro-negro para a partida contra o Cruzeiro amanhã pelo Brasileirão e principalmente para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no domingo. As duas partidas serão disputadas em Minas Gerais. A boa vantagem conquistada ainda não é um motivo de comemoração para a equipe que prefere manter os pés firmes no chão para o próximo jogo. Nossa mentalidade, nosso foco vai ser o mesmo, ir lá para ganhar o jogo. Não vamos a tentar administrar o jogo, nem a vantagem. Vamos enfrentar uma grande equipe que vai jogar com sua torcida também. Vamos tentar fazer a diferença nisso, mas a gente tem que ter maturidade e personalidade para fazer mais um grande jogo como a gente fez aqui na nossa casa. O primeiro gol diante do Galo foi de Arrascaeta. O uruguaio, inclusive, se tornou o primeiro jogador a marcar em 3 decisões diferentes no mata-mata nacional. Ele foi decisivo nos títulos do Cruzeiro em 2017 e 2018 e agora espera que ajude o rubro-negro a levar o Penta. Um dos mais antigos da equipe tem se mostrado cada vez mais importante para o time, tendo jogado até mesmo no sacrifício. O grande foco do Flamengo é a final da Copa do Brasil, mas nesta quarta-feira o rubro-negro enfrenta o Cruzeiro e já viaja nesta terça-feira. Felipe Luiz ainda não apontou como será o time, mas não deve poupar. Não temos grupo para poupar. Temos um brasileiro pela frente, temos que ir em busca da vitória contra o Cruzeiro. Amanhã, a partir de amanhã, vamos começar a estudar. Os jogadores vão começar a se recuperar. Existem jogadores que vão precisar de mais tempo para recuperar desse jogo, outros que vão poder jogar, repetir. E vamos tentar fazer um grande jogo contra o Cruzeiro, porque é o que temos pela frente. Aqui no Flamengo tem que, como se estivesse com um boné aí tapando a visão, não dá para olhar muito longe, tem que olhar sempre perto. A equipe espera que a movimentação do lado de fora não atrapalhe o desempenho para o grande duelo que tem pela frente. Uma vez Flamengo. Então é isso, Vene Casagrande, vai poupar? Vai poupar, até porque 5 jogadores não vão viajar com a delegação, o próprio Flamengo divulgou nas redes sociais, e os 5 jogadores são Gabigol, Arrascaeta, Gerson, vai ser poupado, Léo Ortiz e Wesley. Então esses 5 jogadores ficam no Rio de Janeiro, se preparando. A logística do Flamengo, embora o Flamengo jogue nessa quarta em Belo Horizonte, também joga no domingo, também em Belo Horizonte, o Flamengo joga contra o Cruzeiro, após o jogo retorna ao Rio de Janeiro, aí treina no CT Ninho do Urubu quinta, sexta-feira e sábado, e depois viaja para Belo Horizonte para encarar o Galo pela grande decisão da Copa do Brasil. Eu vou dar a minha opinião já, Fernando Amaral. Eu acho que o Flamengo fez correto em poupar alguns jogadores, sobretudo o Gerson, que é um jogador que vem uma sequência muito grande de jogos e também de qualidade, está jogando muita bola. Eu acho que o Flamengo agiu de maneira extremamente correta em poupar esses jogadores, pensando na final da Copa do Brasil, que é o único título que resta para o Flamengo nessa temporada. Quando você precisa dele para ganhar do Cruzeiro, que tá brigando contigo, aí ele vai poupar o jogador. Mas você está querendo dizer que o Flamengo não tem condições de ganhar mesmo Eu com a tô dizendo ausência? que tem condições, mas não é muito melhor com o Gerson? Não é muito melhor com o Wesley? O Flamengo A gente tá tem um falando- elenco para ganhar. Tem elenco para ganhar, Tem com elenco. certeza Tá tem. certo. Mas eu tô querendo dizer que na vez que você pode ajudar o teu amigo, você poupa jogador. Porque o Cruzeiro tá brigando. Nem é esse assunto ainda. E eu tô Eu até só falando. preciso de um empate do Flamengo contra o Cruzeiro. Ah, é? É. Porque olha aqui, a gente tá Até falando. porque, Pedrozinho, o Cruzeiro tá pensando na final da Sul-Americana também. Exato. É só não fazer 3. 3 é muito. Não tá bom. Mas olha aqui,
poupar o Gerson e o Wesley. Falamos aqui que eles têm sido elementos importantíssimos para esse novo, nessa nova característica, cara do Flamengo, né? O Flamengo tem uma cara com o Filipe Luís e ela também tem muito essa cara por conta desses dois personagens. São jogadores que naturalmente vão fazer falta, o Lucas Pedrosa, pro Flamengo. Concordo, mas assim, eu entendo o que o Filipe Luís quis dizer. Ele também tem um elenco recheado de bons jogadores. Ele tem experiência de enfrentar o Fernando Diniz há muito tempo, não só jogou contra, mas como também tem um conhecimento pelo próprio Fluminense de tudo que viveu aqui no futebol carioca, e o Cruzeiro também não tá lá essas coisas não, cara. Apesar de estar na final da Copa Sul-Americana, é um time que teve muita dificuldade dentro do Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas, e não era só porque tinha um foco na Sul-Americana, é porque realmente fez jogos ruins sob o comando do Fernando Diniz, e eu tô com o Vene, cara. Eu acho que o Flamengo tem totais condições de conseguir pelo menos pontuar lá no Mineirão, porque é um time que oscila bastante, além de ter essa cabeça na competição continental. Vamos lá, eu tava brincando aqui, Fernandinha, mas falando sério agora, com jogadores à disposição contra o Cruzeiro, vamos supor que ele entre com esse time. Sim. Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Pulgar, Everton Araújo, Alcaraz, Bruno Henrique, Michael e Gonzalo Plata. Esse time não tem condições de vencer o Cruzeiro. Então, assim, pro torcedor que critica a postura do Filipe Luís, ou que vai criticar, falando que o Filipe Luís tá abrindo mão do Campeonato Brasileiro, pensando na final da Copa do Brasil, primeiro, se estiver fazendo isso, tá certo, porque a Copa do Brasil é um título extremamente importante. E segundo, o Flamengo tem um bom elenco para isso. Mesmo com vários jogadores do departamento médico, jogadores de alto nível, estamos falando de Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, o Flamengo continua tendo um ótimo elenco para poder girar e pensar e priorizar algumas partidas mais importantes. A gente não tem tempo hábil para comentar sobre isso, aliás, vamos comentar isso outro dia. A gente hoje está vendo um Botafogo que continua jogando bem mesmo nessa reta final de temporada, né? Com muita intensidade. E já lembramos aqui nesse programa que em algum momento das competições, principalmente ali no miolo da temporada, no meio da temporada, o Arthur Jorge girava bastante a equipe, né? E às vezes isso foi um recurso que deu certo para agora, nesse momento, estar colhendo frutos. Talvez pode para uma próxima temporada, o calendário a gente já sabe, ele não vai mudar. Então, para quem tem elenco, vai piorar. Para quem tem elenco como Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, repensar as estratégias para a próxima temporada é uma opção. A gente está em frente aqui à sede da Polícia Federal de Belo Horizonte, porque hoje foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão com relação a essas investigações que envolvem o nome do Bruno Henrique. E aí eu vou tentar ser bastante detalhista, tá? Para explicar para vocês a parte policial de toda essa história. Existe um grupo de ações especializado no combate ao crime organizado, que é o GAECO, do Distrito Federal, no caso, né? Que é onde essa investigação começou, que segundo depois uma denúncia da Unidade de Integridade da CBF, que recebeu um relatório da Sport Radar e também da IBIA, que são duas empresas que fazem esse tipo de fiscalização de movimentos, vamos dizer assim, anormais, em casas de apostas, por exemplo, que foi o caso dessa situação do Bruno Henrique. Esse relatório foi passado para o Ministério Público do Distrito Federal e então a investigação foi aberta no âmbito criminal, né? No âmbito de investigação envolvendo polícia mesmo. Até porque já existia, esse relatório já havia sido passado para o STJD também, e o STJD chegou a arquivar porque revisando o relatório, né, com a conclusão do relatório, disse que não tinha visto nenhuma anormalidade em toda a situação. Mas o que diz então nesse relatório? Que apostas foram feitas em cima de um cartão amarelo que o Bruno Henrique levou numa rodada do ano passado, na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, Flamengo e Santos. Ele estava pendurado naquela rodada, ele levou o cartão amarelo naquela rodada, ficou fora do jogo seguinte, porque além do cartão amarelo, ele chegou a ser expulso depois de uma reclamação. Então, ele, se levasse o terceiro cartão, ficaria fora da rodada seguinte, mas foi expulso, então suspensão direta para o jogo seguinte contra o Fortaleza. E a rodada seguinte ao do Fortaleza seria um jogo contra o Palmeiras.
E, portanto, né, a gente sabe que no futebol acontece muito, o jogador tá pendurado, tá prestes a ter um jogo importante e às vezes leva o cartão amarelo. Então, por isso que a gente tá deixando tudo no campo da suspeita ainda, isso é só uma investigação. A gente tá em frente aqui à Polícia Federal porque hoje 10 mandados de apreensão, de busca e apreensão foram expedidos aqui só em Minas Gerais, né, Belo Horizonte e algumas cidades da região metropolitana, e 2 no Rio de Janeiro, incluindo a Casa do Atleta e o Seteninho do Urubu no Rio. E essas apostas teriam sido feitas em cima do cartão amarelo por familiares do jogador e também por pessoas ligadas a ele, com relação de amizade ou de longa data ao jogador. E essas apostas, segundo o STJD, segundo o acesso que o STJD teve ao relatório, teriam sido de valores ínfimos comparados ao salário do atleta. E que por isso que o STJD chegou a arquivar o processo, que diz que levando o cartão amarelo ali não tinha nada fora do que é razoável no âmbito do futebol, né, do âmbito do esporte. Mas por que isso pode levar para uma questão criminal, né? Por que a gente está falando de uma investigação? Porque se for comprovado qualquer tipo de relação do Bruno Henrique com os seus parentes ou com esse grupo que ainda está sob apuração, que também teria feito a aposta nesses cartões amarelos, aí é uma lei, né, que seria infringida, que é com você acabar com a imprevisibilidade do esporte, né? Então, a gente falou muito disso no ano passado, principalmente com a cobertura de manipulação de resultados por meio das apostas esportivas. As casas de aposta, nesse caso, são prejudicadas, então sempre lembrar que elas acabam entrando como vítimas também nessa situação, né? Eu consegui entrar em contato com a Betano, que disse que chegou a de fato auxiliar esse relatório que foi feito e foi entregue também não só à polícia, mas ao STJD. Então tá tudo sob o âmbito da suspeita ainda, sob o âmbito da investigação. O Flamengo já soltou nota, a gente vai ouvir esse lado também ainda, mas na parte policial é isso. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos e também cumpridos nesta manhã de terça-feira. Eu dei uma alongada aqui, mas é porque a gente precisa ser bastante detalhista e também ter bastante cuidado, porque o caso é bem delicado e é bem sério também, Du. Valeu, Vitória. Ao longo da programação, mais informações sobre este caso do Bruno Henrique. Bom trabalho para você, tá bom? Valeu, um beijo para vocês. Valeu, Vitória. E agora vamos para o lado do Flamengo, porque o Pedro Henrique Torres está no aeroporto do Galeão e o Flamengo vai embarcar para o jogo diante do Cruzeiro. Ô Pedro, boa tarde para você. Tem alguma mudança em relação ao aproveitamento do Bruno? E até surgiu uma informação que o Flamengo já sabia também dessa situação. Conta pra gente o lado do Flamengo, por favor. Tá tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Edu? Um abraço para você. Como eu tenho dito para os amigos que falam com a gente, bem é uma palavra muito forte para quem acompanha o dia a dia do Clube Rubro-Negro, né? Tá sempre um terremoto, sempre acontece alguma coisa e dessa vez tivemos esse caso Bruno Henrique. Um abraço também para todos aí no estúdio, todo mundo que acompanha a gente aqui. Essa questão do Bruno Henrique deu uma sacudida grande no ambiente rubro-negro, embora depois, conversando com algumas pessoas, já soubessem da questão do Bruno Henrique, porque houve a investigação ali, inquérito no STJD ainda em agosto, e o Bruno Henrique chegou a se pronunciar já, a se defender, etc. Então o Flamengo estava ciente dessa situação, andou do lado da operação da Polícia Federal aí, junto com o Ministério Público do Rio de Janeiro, como a Vitória detalhou muito bem pra gente hoje, 12 mandados, enfim, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, outras cidades de Minas Gerais também, envolvendo até familiares do jogador. E o Flamengo, a priori, deixa o Bruno Henrique em condições normais para exercer as suas atividades de forma normal, porque o Bruno Henrique, nesse momento, ele está sendo investigado nessa situação. O Flamengo tem aquela presunção de inocência para qualquer cidadão, para o seu profissional. O Flamengo divulgou uma nota mais cedo, o Bruno Henrique esteve no CT rubro-negro, participou da atividade pela manhã com o técnico Felipe Luiz e ele vai sim embarcar daqui a pouco. A gente está aqui perto do Salão Nobre, onde é um embarque mais personalizado, né, mais privado para delegações de governador,
também de presidente, enfim, de delegações de equipes de futebol, delegações de outros esportes também. Então a gente está aguardando aqui onde o Flamengo sempre embarca e desembarca para essas viagens, para fazer um registro, enfim, ver se alguém vai comentar alguma coisa. O Flamengo inicialmente vai ficar nessa nota oficial, dando suporte ao Bruno Henrique, a presunção de inocência. O Flamengo disse que não teve acesso aos autos dessa investigação, desse processo que corre contra o Bruno Henrique, porque se trata de um processo sigiloso. Então, o Flamengo mantém todas essas questões assim de maneira muito delicada. Pisa em ovos para não se aprofundar muito, pelo menos publicamente, para não comprometer, para não ter nenhum tipo de questão contra o Bruno Henrique, porque, repito, é um investigado nesse momento, não é um caso bem diferente do Paquetá, que já passou a fase de denúncia. Então o Flamengo toma todos os cuidados referentes ao atleta. E o Flamengo reforça na nota que o Bruno Henrique, está tendo uma movimentação aqui de Polícia Rodoviária Federal chegando por aqui, muitas motos, por isso que eu estou olhando para o lado. Mas, então o Bruno Henrique segue com a delegação, essa expectativa. O Flamengo deve embarcar daqui umas 2 horas, mais ou menos, aqui no aeroporto do Galeão. Acho que vocês estão vendo a movimentação aqui das motos passando aqui atrás, por isso que eu estou observando. Então, o Bruno Henrique vai embarcar junto com a delegação. Vou pedir pro Guto, dá uma mostradinha aqui como é que tá a movimentação. Por que eu estou olhando tanto pro lado aqui? Porque se chegou essa turma por agora, aí ao vivo a gente mostra mais fácil, né, Edu? Por que eu estou olhando tanto pro lado aqui? Porque é uma movimentação de várias motos da Polícia Rodoviária Federal. A gente não sabe exatamente se isso tem a ver com algo ou não com a questão do Bruno Henrique, mas acreditamos que não, porque isso nunca é algo regular aqui, que acontece nos embarques e desembarques das delegações, mas daqui a pouco a gente tenta apurar aqui, ver o que é que acontece nesse sentido. Mas é uma movimentação grande. O ônibus da delegação 4h30, mais ou menos, deve apontar por aqui. Vamos ver quem vai falar, mas é isso. A priori, Bruno Henrique vai para o jogo, embarca com a delegação, enfrenta o Cruzeiro amanhã, aí o Flamengo volta para o Rio de Janeiro, treina mais um pouco e sábado embarca de novo para Belo Horizonte, para a finalíssima contra o Atlético Mineiro. E aí o Bruno Henrique está está disponível para essa partida, já que ele estava suspenso do primeiro jogo no Maracanã, mas o Flamengo se preocupando também com a parte mental do jogador, como é que ele vai com toda essa situação, porque foram mandados de busca e apreensão na Gávea, no Ninho do Urubu e na casa do jogador, que ele até teve que entregar celular, enfim, para ser tudo analisado por essa investigação que vai a fundo aí nessa questão do cartão amarelo do ano passado, 1º de novembro, contra o Santos em Brasília. Era mando do Flamengo, mas o Flamengo mandou essa partida no Mané Garrincha. É isso daí, nação. Tá então as notícias referente à investigação do Bruno Henrique, né? Esse caso do Bruno Henrique aí tá complicado, uma situação muito complicada, ainda mais porque Bruno Henrique é um jogador bem, podemos dizer, prestigiado por todos, né? Todos, tanto da torcida como do elenco do Flamengo. E uma notícia muito importante que saiu recém agora é o seguinte, a diretoria do Flamengo decidiu que não vai afastar o Bruno Henrique para o jogo de amanhã. Para o jogo de amanhã. A gente viu que quando a polícia vai na casa de uma pessoa, faz essa busca e apreensão, é porque a situação tá um pouco complicada, né? Eu não posso falar, a gente não pode falar nada, porque a gente não tem provas de nada. Então, enquanto não há provas, não há as evidências, o Bruno Henrique é inocente nesse momento, né? A gente não tem essas provas, então não podemos condenar. Não podemos condenar ninguém, não é verdade? Então, o Flamengo decidiu não afastar o Bruno Henrique para a partida contra o Cruzeiro. Essa partida. A gente não sabe a próxima. Por conta da investigação sobre o envolvimento da manipulação daquele jogo, né, que a gente viu contra o Santos, a Polícia Federal esteve no Ninho do Urubu, na Gávea e na casa do Bruno Henrique, né? O jogador estava na residência onde foi apreendido computadores e celulares. A gente viu aí na notícia, né? E uma informação também importante referente a isso é que o senador Eduardo Girão, do Partido Novo, quer ouvir o Bruno Henrique do Flamengo na CPI das apostas. Então, com certeza, ele vai ser requerido aí para ser interrogado, né, referente aí à CPI das apostas. E falando agora sobre contratos, renovações no Flamengo,
A ideia da atual diretoria do Flamengo referente ao jogador Eric Pulgar, que nesse momento, olha só, pode assinar uma renovação de contrato com o Flamengo no final dessa temporada. O chileno tem vínculo com o Flamengo até o final de 2025 e deseja permanecer no Flamengo e conta com o respaldo do Felipe Luiz para a renovação. O River Plate possui extremo interesse no volante, mas não fez até o momento nenhuma oferta oficial para a contratação. Já saíram em vários noticiários esportivos da Argentina dizendo que o River Plate tem interesse na contratação do Eric Pulgar, inclusive seria até mesmo um pedido do técnico Galhardo para a próxima temporada, né? Mas o Flamengo pretende renovar com o jogador no final desse ano, no final dessa temporada, a pedido do técnico Felipe Luiz. E aí, renovaria ou não com Eric Pulgar? Comenta aí embaixo e vamos ficar de olho no que o Felipe Luiz vai preparar para essa partida contra o Cruzeiro. Tá bom, nação? Muito obrigado por vocês estarem aqui, ó. Tamo junto. Um forte abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.